A Mulher Forte, por Monsenhor Landriot, arcebispo de Reims. Conferências feitas às senhoras da Associação de Caridade. Livraria Internacional, 1877, canal Le Conde. 13ª Conferência. Ela não receará para a sua casa nem o frio, nem a neve, porque todos quantos a habitam têm dobrados vestidos. Ela fez ricas tapeçarias e vestiu-se da púrpura e linho. Provérbios capítulo 31, versículos 21 e 22. Um dos principais fins da nossa associação é o alívio físico e moral dos pobres, e o modo mais eficaz de conhecermos as necessidades dele e de as limitarmos é visitá-lo e subir essas escadas todos os dias que pisam os pés do indigente. É penetrar nos redutos obscuros em que se esconde a miséria e levar ali a esmola material e a esmola das palavras afetuosas. Assim, aproveitei o texto da Escritura, que se apresenta por si só como suficiente, para nos recordar as principais obrigações da nossa missão. A mulher forte abriu a sua mão ao indigente e estendeu-as ao pobre. A esmola é uma obrigação restrita e rigorosa, que pesa na consciência dos cristãos, segundo as posses de cada um. Mas todos, e quase que sem exceção, podem e devem dar. Dai pouco se tendes pouco, dizia Tobias. Cada um pode ter um pouco de supérfluo e dar a esmola com que o arrancou ao desejo de uma paixão qualquer. Depois de ter enumerado as principais vantagens da esmola, insisti mais especialmente na vida aos pobres. Recomendei-vo-la e supliquei-vos que se opõe a esta forma de caridade. É vendo o pobre que podereis fazer-lhe um grande bem. É vendo que dareis à vossa esmola um duplo valor, pois a presença de uma pessoa afetuosamente delicada não é uma excelente esmola, que junto ao socorro material aumenta de valor? A palavra doce e eternamente misericordiosa, os olhares que se compadecem da sorte do pobre, a comiseração que vai ao encontro da dor para aliviá-la, tudo isso contribui para fazer da visita ao pobre uma obra especialmente útil e meritória, uma ação que nada pode substituir. Não receio afirmar que algumas moedas dadas assim ao pobre e acompanhadas de caridade que se dá a si própria valem mais e fazem melhor que uma quantia considerável enviada friamente ao casebre por uma pessoa estranha. A mulher forte, continuou o Espírito Santo, não receará para sua casa nem o frio nem a neve, porque todos quantos a habitam têm dobrados vestidos. Ela fez ricas tapeçarias e vestiu-se de púrpura e linho. Na primeira parte deste texto, mostra-nos primeiro como a piedade bem ordenada sabe unir à prática das altas virtudes a providência mais ativa por todas as necessidades e interesses pessoais. A casa da mulher forte deve ser modelo de ordem, de arranjo e de abundância, pelo menos relativa. Tudo ali deve ser duplicado, segundo a expressão do sábio. E como governar é prover, a mulher forte tem sempre alguma coisa de reserva para os casos imprevistos. Os móveis, os vestidos, a roupa branca, o serviço de mesa, nada é desprezado. Tudo está no seu lugar, perfeitamente disposto, e em número suficiente para todas as eventualidades. As necessidades das diferentes estações estão calculadas de antemão. Estão tomadas as disposições para aceitar as vantagens e os inconvenientes que cada uma arrasta consigo. O inverno encontra o lar fornecido de lenha. Para o estio estão organizados os meios de temperar o calor. Os vestuários leves estão guardados para as canículas. Os tecidos de lã, e perfeitamente dobrados, esperam o rigor das geadas. Não somente a religião bem compreendida não se opõe a estes cuidados, a estas solicitudes, a estas previdências, mas recomenda-as. Faz delas uma restrita obrigação e um assunto de glória para a mulher forte. É mesmo uma virtude especial que São Tomás chama a magnificência, e que consiste, diz ele, em combinar vastos projetos e em fazer largamente as despesas que reclame uma grande administração.
Esta virtude não poderia, sem dúvida, atingir todas as classes da sociedade, mas pode ter, em diferentes graus, uma aplicação que varia, segundo as condições e o estado da fortuna. A religião só proíbe os excessos, e os excessos são relativos às posições. A religião só condena o luxo intolerável e em desarmonia completa com a situação da família, e quer que sempre se faça o quinhão do pobre com mão liberal. Uma vez tomadas estas precauções, ela é a primeira a recomendar o cuidado dos negócios domésticos e a conveniência das relações exteriores. É especialmente a mulher que se dirige a estas recomendações, porque é ela a guarda do lar, porque é ali que ela está para vigiar as menores causas. O marido superintende nos serviços e ocupações de fora. A mulher trata do arranjo e da organização interior, e a natureza que tudo calcula doutou-a especialmente sob este ponto de vista, dando-lhe a inteligência e a vista clara das minudências, a aptidão para provê-las e combinar com sabedoria. Assim, não é do homem, mas da mulher que se diz: não receará para a sua casa nem o frio e nem a neve, porque quantos a habitam têm um duplo vestido. Tal é o vosso dever, e nada pode dispensar-vos dele. Permita-me ainda que vos pergunte: sois fiel a tal dever? Não tereis, sob este ponto de vista, graves omissões a censurar-vos? Não serei indiscreto penetrando convosco no interior das vossas casas para lhes examinar as particularidades. Está tudo em ordem? Foi tudo previsto de antemão? Não encontrarei em alguma parte a desordem quase em permanência? E em certas casas há incúria e a imprevidência em toda parte? Quando o marido tem necessidade de um objeto, não se encontra, ou pelo menos não está no seu lugar. Quando chega o inverno, debalde procura vestuário próprio para a estação. As criancinhas têm um arranjo habitual que acusa gravemente a negligência da mãe. Os criados, porque são também da casa, não acham nenhum destes cuidados, nenhuma das atenções a que têm direito na sua qualidade de homens cristãos. Cansam-se depressa e, quando chega a ocasião, julgam-se felizes por poderem ir armar a sua tenda em outra parte. Examinai todos estes pontos minuciosamente. São essencialíssimos. Fazem parte integrante dos vossos deveres. Para os cumprirdes fielmente, tereis, sem dúvida, de proceder violentamente. Ser-vos-á preciso lutar talvez contra uma certa preguiça de espírito, contra uma certa apatia de caráter. Será necessário combater para terdes o espírito numa atividade contínua e encadeá-lo a esta fidelidade de todos os instantes. Mas a vida é uma completa luta. É um combate glorioso, cuja recompensa se acha mesmo neste mundo pela paz no coração, por essa satisfação íntima que o cumprimento do dever faz experimentar, e pelo testemunho de estima e de afeição da família inteira. Seguindo outro caminho, só encontrareis espinhos, aborrecimentos, contradições e as perpétuas agonias, multiplicadas a cada instante por uma luta terrível e inevitável, a luta ocasionada pela desordem dos serviços retardados, mal desempenhados ou invertidos. As palavras da Escritura que tomamos para texto podem ter um sentido espiritual. A alma é também uma casa, é um castelo divino, em que pode e deve haver móveis e belas decorações. A alma é a esposa de Deus. Deve também ter ricos e numerosos vestidos, que vestirá conforme as estações e as circunstâncias. Os vestidos da alma são a fé, a esperança e a caridade, e os móveis do castelo são o conhecimento da religião e a prática das diferentes virtudes cristãs. A mulher, e mais especialmente a mãe de família, é encarregada de adquirir e conservar tais vestuários, móveis tão preciosos. Tendes pensado um pouco em todas estas minuciosidades? Que tão grande importância têm na vida da família? A mulher, quando é sinceramente piedosa, pode ter uma imensa influência sob o ponto de vista religioso. Pode sucessivamente e com lentidão, tomando as precauções de uma indulgente caridade, estabelecer um espírito cristão em sua casa. Pode, sem espalhafato, comprar para si e para os seus os vestidos da fé, os tesouros da esperança e do amor, tê-los de reserva e, quando as almas tiverem frio em volta dela,
empregá-los depois de tê-los aquecido ao lar do seu coração. As almas mais incrédulas têm frio, muitas vezes mais do que se pensa, e muitas mais do que se deixam entrever. Têm frio no espírito e no coração, porque o calor do senso pode aquecer as almas no deserto da vida. A alma que não tem fé, ou antes, que não crê tê-la, é talvez a do vosso marido ou a do vosso filho. Quando chega a idade em que as paixões obscurecem a inteligência e lançam dúvidas sobre as verdades mais incontestáveis. Segui-os atentamente. Segui-lhes todos os movimentos do coração. Será raro que não surpreendais de quando em quando horas em que tudo lhes é frio na vida, em que os homens e as coisas, os prazeres e as honras, deixarão um frio glacial que ninguém pode explicar exceto o que compreendeu que só Deus é o centro verdadeiro da aventura e da paz. Vosso marido e vosso filho têm uma espécie de febre que os domina pelo frio, e bem o percebeis. Procurai logo nas reservas do vosso coração uma porção de roupa branca, os vestidos quentes, isto é, de pensamentos e afeições cristãs. Envolvei-os docemente nas verdades divinas que tiverem passado para a chama da vossa alma. Chegareis talvez assim a um resultado maravilhoso. E o que desejais desde já muito, que é a transformação de uma alma tão querida, o seu despertar à luz da verdade, obtê-lo-eis pelos ternos cuidados da caridade, obtê-lo-eis muito melhor que pelas prédicas perpétuas, pelos movimentos impetuosos e importunos, muito melhor que pelas intemperanças de um zelo, que é mais o produto da natureza ou da ignorância das verdadeiras regras que filho da graça e da caridade. Mas é necessário, para não ser apanhado em falta e para que se obtenha em tempo competente o resultado desejado, que a vossa alma esteja perfeitamente sortida. É necessário que a provisão de vestidos divinos, de tecidos preciosos, de verdades cristãs, esteja largamente estabelecida no fundo do vosso coração. Este não dá senão da sua abundância. E quando está vazio, ou só tem provisão para suas urgências, de certo não pode franquear-se. Não quero transformar-vos em pregadoras. Evitai tudo quanto for afetação, tudo quanto venha fora de propósito. Observai o tempo e as circunstâncias. Aproveitai a oportunidade dos lugares e das disposições. Preferi esperar para não precipitardes, para nada precipitardes. E Deus, espere-o, vos indicará o momento em que o frio deste mundo assaltará o vosso doente, e então ele próprio pedirá para ser aquecido, e neste instante soará a hora da providência. Tudo se fará perfeitamente, e por um movimento, tanto mais seguro quanto for mais doce, e mais lentamente preparado. O seu coração destacar-se-á do mundo como o fruto da árvore, e quase que não tereis mais do que estenderdes a mão para colhê-lo. Não façais exclusão de vossos criados deste doce apostolado do vosso coração. Tende também atenções de mãe na sua instrução cristã e na prática dos seus deveres religiosos. Velai pelo seu caminho com a exatidão do zelo, mas também com a bondade da afeição. E a Bíblia junta. A mulher forte fez ricas tapeçarias e vestiu-se de linho e púrpura. Como conciliar estas palavras com as do Evangelho, em que se diz, em forma de censura, que o mal rico estava vestido de púrpura e de linho? São Tomás responde com Santo Agostinho que não são os vestidos em si que é necessário considerar, mas as disposições do que se serve deles. Abre aspas. Porque cada um, dizem estes grandes doutores, deve vestir-se segundo o uso das pessoas da mesma condição. Se excedem os limites razoáveis, ou aquele que se deixa dirigir por um princípio de orgulho, peca. Fecha aspas. Abre aspas. O vício não está nas coisas exteriores, diz ainda o anjo da escola. Está naqueles que o usam de modo imoderado.
donde resulta que não há pecar no vestuário, senão quando se exceda aos limites de um legítimo uso, estabelecido entre as pessoas do mesmo estado, ou quando nos deixamos arrastar por movimentos de paixão, como por exemplo de vaidade e de glória mundana. Fecha aspas. Em outra parte, o mesmo doutor exprime-se assim: permite-me estas citações tão necessárias, sobretudo numa época em que as exagerações de doutrina não são raras num e noutro sentido. Abre aspas. Os ornamentos do corpo devem ser medidos conforme os limites do legítimo uso, segundo o estado das pessoas e as intenções. Quando as mulheres trazem vestidos decentes, conforme o seu estado e a sua dignidade, e seguem com moderação os costumes do seu país, isto não só não é pecado, mas é um ato de virtude, meritório se a graça de Deus o acompanha. Haveria pecado se os vestidos fossem mais preciosos do que exige a conveniência da sua posição, ou se a intenção fosse repreensível. Fecha aspas. Há, pois, aqui, como em todas as coisas, dois excessos a evitar. É ainda o Estreito de Messina, com escolhos de um e do outro lado. São Jerônimo, com seu estilo vigoroso, flagela um destes excessos. Abre aspas. Tomai cuidado, diz ele a uma pessoa piedosa, que depois de terdes cessado de agradar aos homens pela riqueza e pela magnificência dos vestidos, uma vaidade secreta vos não leve a querer agradar-lhes por um exterior impróprio e abandonado. Há pessoas que trazem cilícios e capas em relação com eles, as quais, querendo assim imitar a inocência e a simplicidade das crianças, se tornam semelhantes às corujas e os mochos. Fecha aspas. Santo Agostinho e depois dele São Tomás também fazem notar que nisso pode haver vaidade e ambição, não somente na pompa e no brilho, mas nos vestidos impróprios e negligentes. Squalori et sordibus, e que tal vaidade é tanto mais perigosa quanto mais ilude com o pretexto de piedade. Eo periculosiorem, quod sob nomine servitutis Dei decipiti. Este primeiro abuso é, sem dúvida, mais raro, mas existiu e pode existir ainda, e eu devo designá-lo, ainda que não seja senão para vos mostrar com que luminosa razão os padres da Igreja condenaram os excessos daquilo que pode parecer o bem ou bom. Ou seja, apenas para esclarecer, o padre aqui nos fala sobre os dois excessos, tanto do luxo quanto da precariedade, que é uma emulação, uma imitação de piedade e de simplicidade. Então, tanto a pessoa que é excessivamente luxuosa no vestir-se, quanto aquela que é excessivamente simplista no vestir-se, mas em uma emulação da simplicidade e não numa simplicidade verdadeira de si, esses dois excessos estão sendo condenados aqui. O excesso mais comum e mais espelhado é o do luxo, e na nossa época tem tomado enormes proporções, sobretudo nas mulheres. Bossuet queixava-se no seu tempo das mulheres, abre aspas, que traziam sobre si o sustento de tantos pobres e o patrimônio de tantas famílias. Fecha aspas. Que diria o grande arcebispo na nossa época em que o luxo invadiu todas as classes da sociedade, em que cada um excede todos os dias os limites da sua posição e da sua fortuna, em que a toilette das mulheres figura na carteira do marido por uma soma algumas vezes espantosa? E quando não enche os cadernos familiares, cobre de certo os livros de débito dos negociantes. Depois queixam-se de não terem o supérfluo. Eu creio-o bem, o supérfluo vai além, é absorvido por todas as mil combinações da vaidade, por todos os cálculos que nunca param, pela febre irrequieta com a qual se espreitam todas as modas novas para se ter o primor em tudo. Por este sistema nunca haverá o supérfluo, nem mesmo com as fortunas mais consideráveis. Mas todas as invenções de palavras, todos os engenhosos pretextos do luxo, não impedirão o rico de se achar em face dos terríveis anátemas do Evangelho.
Não só o supérfluo se vai, mas também o necessário. Se agora muitas famílias estão embaraçadas, se o seu esplendor aparente é semelhante aos castelos fantásticos em que tudo se limita a decorações exteriores, é o progresso do luxo que é necessário atribuí-lo em grande parte. Quando se fizer o cálculo exato de todas as causas que têm levado à ruína a certos lares, ver-se-á evidentemente que uma das principais foi a facilidade da despesa em objetos de luxo, em móveis supérfluos, em ornamentos inúteis. Ponde o dinheiro à discrição de uma imaginação trabalhada pela febre da suntuosidade, pelo desejo do brilho e da profusão, e podeis ter a certeza de que as maiores fortunas correrão como água entre as mãos sempre abertas. E que ventura, que vantagens podem prometer todos esses excessos? Por a alma inteira investidos, como dizia o trágico inglês Shakespeare. Ou então, no esplendor dos móveis. A providência bem sabe encontrar um meio de punir tais excessos, sem que todavia o castigo seja sempre visível. Procura-se a estima e muitas vezes só se alcança o ridículo. Procura-se um alimento para o coração e só se consegue envenená-lo de 1000 modos. Ora acha que o ornamento não é ainda suficientemente belo, que não obteve todos os sorrisos e cumprimentos que tinha sonhado. Ora a inveja é suscitada por comparações feitas para ferirem e que parecem colocar num nível inferior a que pousava brilhar no primeiro plano. E a conclusão de todas estas vaidades é o vácuo, o enfado e o inconcebível desgosto que forma o fundo da vida humana assim praticada. Pobre natureza! Quando compreenderás a verdade essencial, a tua verdadeira aventura? E quando exclamarás, não, eu sou decididamente muito grande para que a inteira aventura me chegue por semelhantes futilidades. Eu estou profundamente amassada no elemento infinito para não aspirar a outras coisas e para não abafar no meio de semelhantes horizontes. São Francisco de Sales foi constantemente o homem do meio nos negócios humanos, e encontramo-lo aqui com a sua sabedoria ordinária. Abre aspas. Eu, por mim, dizia ele, quereria que o meu devoto e a minha devota fossem sempre os melhores vestidos do rebanho, mas os menos pomposos e afetados, e, como diz o provérbio, cheios de graça, decência e dignidade. São Luís diz que cada um se deve vestir conforme o seu estado, de modo que os sábios e os bons não possam dizer fazeis demais, e os novos fazeis pouco. Mas no caso em que estes não queiram contentar a decência, é necessário tomar o conselho dos primeiros. Fecha aspas. Seria impossível dizer mais, senhoras. Admirai quanto a verdadeira piedade é pouco exigente e como se harmoniza com a sabedoria e a verdadeira razão. Tendo a coragem de vos conformar nisto, ganhareis duplicadamente. Ganhareis as regras de uma religião esclarecida, evitareis o ridículo que se encontra nesta espécie de excessos, muito mais vezes do que se pensa, e evitareis os golpes da língua que vos seguiriam pela retaguarda, pondo em farrapos todas as peças da vossa pomposa toilette e apresentando-vos como iguaria fria à maldade do público. Não caireis nos exageros de modas pouco cristãs, em que as regras da modéstia nem sempre são convenientemente observadas. Tereis a estima das pessoas honestas, e retirar-vos-eis das reuniões do mundo, depois de terdes espalhado por toda parte os perfumes de uma virtude nos limites da decência. Merecereis um elogio traçado pela mão de Fénelon. Abre aspas. É verdade que o que já de mais estimável e mais raro é encontrar um espírito sábio e medido, que evita as duas extremidades, e que, dando a conveniência o que não se lhe pode recusar, nunca transpõe este limite. A verdadeira sabedoria está em querer, para as equipagens e para o vestuário, que nada haja a notar-se, nem de bom, nem de mal. Ponde-vos suficientemente bem para não vos fazerdes criticar como uma pessoa sem gosto, imprópria e muito negligente, mas que não transpasse no vosso exterior
nenhuma afetação de ornatos e de Fausto, porque assim parecereis ter uma razão e uma virtude superior aos vossos móveis, às vossas equipagens e ao vosso vestuário. Servi-vos-eis de tudo e de nada sereis escravas. Fecha aspas. Oxalá que vos conformeis com o conselho do ilustre arcebispo de Cambrai. Chegareis assim, tanto quanto é possível sobre a terra, a realizardes um dificílimo problema, qual o de agradardes a Deus e aos homens. Há uma lei que não é talvez suficientemente notada e que governa as relações do nosso exterior com o nosso interior. Quando uma pessoa tem gosto pela toilette e os satisfaz de um modo afetado, é um detrimento da alma, pois tanto menos a cultiva quanto mais cuida do corpo. As pessoas verdadeiramente cristãs e que tudo fazem convenientemente têm um exterior de decência. São as que melhor vestem no rebanho, como diz São Francisco de Sales. Não se recusam mesmo ao esplendor, se o seu estado ou as circunstâncias especiais o exigem. Mas vê-se bem claro, examinando-as, que não trazem a alma no vestuário, mas que adeja acima desses ornatos, que se serve de tudo segundo as leis da decência, conservando a alta soberania do coração e a liberdade da razão, que por coisa alguma poderia ser encadeada. Desses cristãos pode dizer-se que têm o interior tanto mais belo, quanto menos importância ligam aos ornamentos do corpo. Quanto minus appetuntur ornamenta exterioris hominis, tanto magis moribus pulcris homo interior adornatur. Santo Agostinho.